Olá a todos, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade hoje, então, aos nossos estudos. Na nossa última aula, nós falamos sobre as danças populares que tem em várias regiões, né, do nosso país. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas festas populares que a gente tem também. É claro que assim, as danças, né, elas estão ligadas muitas vezes a essas festas, mas hoje eu resolvi trazer aqui especificamente falando sobre 3 festas que são tradicionais da cultura brasileira. Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o carnaval, né? Que é essa festa popular que seria, assim, acho que é a principal da nossa região. Primeiro, né, para a gente tentar entender de onde surgiu o carnaval, alguns estudiosos eles vão dizer que ele surge a partir de festas, né, cristãs, mas também com a origem em festas como os rituais que eram feitos durante a Antiguidade Clássica, por exemplo. Quando eu digo que é uma festa cristã, é porque ela está, né, associada, na verdade não é que é uma festa cristã, mas que ela está associada às festividades cristãs, já que ela está com essa relação direta, como diz aqui no slide, com o jejum quaresmal. A gente tem, né, então, como eu falei, essas outras origens históricas. Então, a gente vai ter, por exemplo, alguns rituais que eram aos deuses gregos que podem ter sido uma das fontes, né, uma das fontes da origem do carnaval como nós conhecemos hoje em dia, né? Esse daqui, por exemplo, essa estátua seria uma estátua do deus Dionísio, que era o deus das festas. Então, esses rituais que eram feitos em honra ao deus Dionísio e também ao deus Baco, quando a gente fala em Roma, podem ser, né, o que seria a base do que é o carnaval que conhecemos hoje em dia. Mas também há evidências de influências da Idade Média também, né? A Idade Média, a gente tem, quando a gente falou de teatro, a gente falou um pouquinho sobre o teatro era itinerante e ele tinha meio que essa estrutura, o teatro itinerante que tinha na Idade Média era mais ou menos a mesma estrutura, né? A mesma ideia que se tem com blocos de carnaval, por exemplo. Outra evidência também, né, é que, por exemplo, o Pierrot e a Colombina são fantasias de carnaval que são usadas até hoje e que têm origem, né, foram inicialmente personagens da comédia dell'arte. Então, eu tenho aqui algumas imagens, ó. Aqui seriam a Colombina e o Pierrot, da ilustração, né, da Colombina e do Pierrot da comédia dell'arte. E como ele foi virando, né, fantasias durante o passar do tempo. Fantasias comuns aqui no carnaval até os dias de hoje, né? Essas aqui já são fantasias de Pierrot e Colombina mais atuais. Então a gente consegue ver de qual forma, né, que essas influências ainda estão presentes até os dias de hoje. Essas influências, né, da origem lá das festividades antigas ainda estão presentes nas comemorações do carnaval nos dias de hoje. Falando um pouco mais especificamente sobre como que foi surgindo, né, no Rio de Janeiro o carnaval, o samba e tudo mais, o samba ele surge ali por volta da década de 20, ali após ele já vinha sido, ele tem origem, né, em ritmos da cultura negra que veio com os povos que foram trazidos para cá para serem escravizados. E conforme, após a abolição da escravatura, a população negra ela foi se reunindo em comunidades onde eles faziam reuniões para preservar a cultura de seus povos. E com o tempo, né, eles foram tendo contatos ali com outros povos também, com outras pessoas. Isso aconteceu muito também com a relação aos imigrantes italianos que vieram para cá depois dessa abolição da escravidão. E os ritmos eles foram se modificando, se juntando com uns ritmos, né, entre os próprios povos, entre as próprias culturas dos povos negros.
mas também com a cultura desses imigrantes. E aí, com o passar do tempo, né, eles foram desenvolvendo vários tipos de samba, até chegar o samba enredo ali por volta da década de 20. E o samba enredo, ele vem justamente porque é nesse período em que a gente vai ter as primeiras escolas de samba. A gente já tinha ali os blocos de carnaval e com o passar do tempo começaram a se criar também as primeiras escolas de samba, mais ou menos aí nesse período, entre a década de 20 e a década de 30. O samba enredo, ele recebe esse nome porque ele vai relatar uma história, né, um enredo, e, e vai transmitir, né, uma mensagem, e assim vai demilitar o tema do desfile. Então, se aquela escola de samba naquele ano vai falar sobre a independência do Brasil, aí ele vai falar, o samba enredo é o que vai determinar ali como que vai ser contada essa história. Se vai falar sobre uma atriz específica que é importante para o teatro brasileiro. Então, a forma como o samba enredo vai ser escrito é que vai determinar a forma como o desfile vai ser montado. Agora, outra festa popular que é bastante valorizada aqui no Sudeste também, mas principalmente no Nordeste, são as festas juninas. A festa junina, ela vai estar, né, presente, assim como o Carnaval também, eles vão estar presentes, são festas que vão estar presentes em várias regiões do nosso país, mas vão ser comemorados de formas diferentes. A festa junina, enquanto o samba ele vem de uma origem, né, dos povos que foram trazidos para cá para serem escravizados, dos povos africanos, a festa junina ela vai ter origem de um costume que veio dos colonizadores portugueses. As festas, né, essas festas são uma das maiores e mais importantes manifestações culturais, principalmente do Nordeste brasileiro. Elas são ligadas à tradição cristã, mas sofrem algumas modificações com o passar do tempo a partir das influências regionais. Então, ela vem como costume de Portugal, como costume dos portugueses, mas com o passar do tempo, algumas influências da região, do Nordeste e tudo mais, vão modificando, fazendo algumas modificações na forma como os portugueses comemoravam. E aí, criando assim, então, a festa junina tradicional do Nordeste e do Brasil. Então, a gente vai ter ali, por exemplo, a inserção, né, a tradição de se comer comidas à base de milho, né? A gente vai ter o milho assado, a tapioca não, desculpa, a pamonha, o bolo de fubá também. Essas comidas, elas vão ser a partir do... Vai ser algo que vai ser inserido a partir dessas influências regionais. E também as superstições, né? A gente tinha aquele costume, é algo que quase ninguém faz hoje em dia, mas se tinha o costume, por exemplo, de se pular a fogueira, isso é uma superstição que foi inserida a partir ali das crendices daquela região do nosso país. Mais para frente, outras modificações puderam ser observadas também, né? Isso porque algumas tradições foram entrando em desuso, como eu falei, né? Essa da questão de pular fogueira, por exemplo, os balões também, que as pessoas soltam até hoje, mas que na verdade é proibido, porque era uma tradição, mas que se traz ali, desencadeia, né, num risco muito grande que pode causar incêndio. Então é algo que, apesar de ainda ter algumas pessoas que fazem, é uma tradição que ela foi cortada, né, oficialmente cortada da comemoração das festas juninas. Algumas modificações também, vale ressaltar, né, que algumas pessoas preferem enfatizar que elas vêm por conta de uma transição do espaço rural para o espaço urbano. Então, quando a festa ela não deixa de ser, né, mas passa a ser comemorada também, vem de uma área que é rural para uma área urbana, por exemplo, quando vem do Nordeste para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, que são áreas mais urbanas, apesar de ter ainda áreas rurais por ali,
ou mesmo por lá, mas é mais quando vem, acho que é mais quando vem para o Sudeste que sofre essas modificações maiores, assim, que a gente consegue observar. E aí vai ter algumas dessas modificações, vão trocar algumas tradições que fazem parte, né, da festa junina original, que se comemora ali no original, que eu digo a festa junina brasileira original, que se comemora no Nordeste. Quando vem para o Sudeste, ela sofre modificações. A gente consegue observar, por exemplo, a partir do tipo de roupa, que é utilizado, a forma como é dançada também, as coreografias que são feitas, apesar de terem ali uma estrutura semelhante, a forma como é feita, quando a gente assiste os vídeos, a gente percebe que é bem diferente. No Nordeste, a festa é muito mais grandiosa, é mais como os desfiles de carnaval por aqui, por exemplo. Mas algumas pessoas ainda vão dizer que mesmo no Nordeste ainda há uma perda de certas tradições da festa junina. Algumas pessoas até defendem que a própria forma de se ensaiar, né, com tanta antecedência à dança da quadrilha seria uma quebra de uma tradição, que a dança da quadrilha deveria ser mais improvisada. Mas isso são questões que acontecem realmente, né? As tradições, elas vão se modificando com o tempo. Ainda assim, é importante que a gente conheça, né, as tradições originais para poder tentar manter, né, fazer uma manutenção dessa cultura que é tão importante para a cultura popular brasileira, de uma forma como um todo. Agora, a última festa popular, né, que a gente vai ver na aula de hoje é o Festival de Parintins. O festival ele acontece, né, na cidade de Parintins, que fica no Amazonas, no último final de semana de junho. E consiste, né, em uma apresentação que acontece a céu aberto num espaço chamado Bumbódromo, que seria, né, como um sambódromo daquela região, né, que vem, o nome ele vem ali da tradição do Bumba Meu Boi. Então, ele surge esse nome aí semelhante ao sambódromo, que surge de samba, só que lá é bumbódromo. E aí acontece que essas apresentações, elas são, na verdade, uma competição, assim como os desfiles de escola de samba, só que lá só existem duas agremiações, que seria a do boi garantido e do boi caprichoso. E eles competem, né, todo ano ali por esse título. As festas, né, essas celebrações são marcadas pela diversidade da cultura brasileira, porque ele vai ter, lá no Amazonas, né, ele tem essa cultura indígena muito forte. Então, ele vai ser, na verdade, uma mistura das três bases, né, que a gente acho que já devo ter comentado para vocês, que a cultura brasileira, ela surge, né, a partir de três bases: a indígena, a africana e a europeia. E essas três culturas estão presentes no Festival de Parintins, mas especialmente a cultura indígena. Porque a europeia e a africana ainda são manifestações culturais, né, que a gente tem mais contato por aqui no Sudeste, por exemplo, com o samba, com a festa junina. Agora, a indígena ainda não tá tão presente assim nas coisas que a gente no Sudeste está acostumado a participar e a ver. Mas lá no Amazonas, né, é bem mais presente. Eu separei essa fala também desse sociólogo, né, que é professor também da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que ele diz que a festa de Parintins ela está associada com as figuras da natureza, do boi, cada um representado por uma cor, o vermelho e o azul. Essa competição, através da cultura, da força, da expressão, remontam à identidade brasileira e à diversidade dessa sociedade, que é híbrida e constituída por esses elementos que se reprocessam. Se percebe que a cultura portuguesa chega aqui e é reprocessada. O Norte reelabora
a sua cultura através da festa, buscando elementos de sua raiz. Então acontece, o que ele está dizendo aqui é que acontece um processo semelhante ao que eu mencionei lá da festa junina no Nordeste, por isso até que eu me enrolei ali, da festa junina no Nordeste, porque a festa junina nordestina, né, ela é trazida pelos portugueses, mas sofre ali aquelas modificações com influências regionais. A mesma coisa acontece com as tradições, né, que levaram à constituição do Festival de Parintins. Ele vai surgir ali a partir de algumas dessa mistura dessas culturas, né, dessas bases que montaram ali a cultura brasileira, mas vai ser reprocessada, né, e vai ser modificada, surgindo ali uma cultura mais original, que represente mais aquela região, a partir dessa junção, né, dessa mistura dessas outras culturas que seriam, né, entre aspas, aí, uma cultura de base da cultura brasileira. Quando a gente falou sobre o teatro, né, eu mencionei que a gente tinha ali os três pilares principais da peça teatral, que era o roteiro, os atores e o público. Essas festas, elas também têm essas bases, assim, né, esses três pilares. Se a gente for observar, a gente vai ter um roteiro, né, que vai ser contado ali a partir no caso do samba enredo, por exemplo, né, que ele vai contar ali uma história, seria o samba enredo seria o roteiro do carnaval. A gente tem também nas festas juninas, algumas também são montadas, algumas apresentações são montadas a partir de histórias, né, que são contadas, histórias populares ali também. E tem os atores, que vão ser as pessoas que participam, né, do Festival de Parintins, das quadrilhas, do carnaval, e o público que vai estar ali assistindo. Da mesma forma como um espetáculo de teatro, essas festas também populares, elas tendem a ser também um tipo de espetáculo. E envolve também a questão dos bastidores, né, como a gente estudou também quando falamos sobre o teatro. Com relação, por exemplo, à cenografia e ao figurino, eles aqui também vão ser de extrema importância. Vai ser de uma forma diferente do que seria ser produzido, né, de uma forma diferente do que seria no teatro, mas também vai estar presente ali na cenografia, quando você faz, né, os carros alegóricos, por exemplo, são um processo, né, de cenografia. Os figurinos que são utilizados, tanto no festival, as roupas típicas da festa junina, os figurinos que são feitos para as pessoas que vão participar dos desfiles de escola de samba. Uma coisa até que a gente pode ressaltar é que, assim, a gente vai ter ali, com relação ao figurino, a gente tem uma base principal, a gente sabe como tem que ser, por exemplo, uma roupa do mestre-sala e da porta-bandeira. Ela tem ali aquela estrutura de base, mas que pode ser modificada para se encaixar ali de acordo com o tema do desfile. E a mesma coisa vai ser com as roupas das festas juninas, que tem ali, né, uma ideia mais ou menos de como deve ser, mas que podem ser modificadas, utilizando ali cores diferentes, até mesmo uma temática um pouco mais diferente pode ser modificada também. Mesma coisa com os figurinos, né, que são utilizados ali no Festival de Parintins. Com relação à cenografia, a gente pode destacar também que mesmo que eu coloquei fotos, né, de festas mais elaboradas, mas mesmo das festas mais simples, festa junina, que a gente pode fazer no quintal da nossa casa, vai ter ali um cuidado com a decoração, né, que ali seria uma forma de prestar atenção nessa questão da cenografia. Então a gente vai ter ali elementos que são tradicionais, como por exemplo as bandeirinhas da festa de São João. Seriam, né, uns elementos cenográficos tradicionais da festa junina. Então essa relação, né, entre o teatro e as festas populares, ela está muito presente, relacionada ali
tanto a questão do roteiro, tanto a questão das pessoas que participam, do público, e também essas questões mais de bastidores mesmo, como a gente comentou. Eu vou encerrar por aqui, a gente se vê na semana que vem para dar continuidade aos nossos estudos.